Eu bato no peito e digo que sou daqui. Eu falo mais alto porque quero transmitir minha energia, de querer meu lugar melhor a cada dia, pra ser feliz. Sou do ABC, e ter uma vida melhor é questão de escolher. Quem vai olhar pelo meu lugar, quem assim como eu não vai sossegar, enquanto meu grande ABC puder melhorar. Juntos somos maiores que muitas nações, 7 cidades, mais de 2 milhões. Gente que pode fazer muito mais por nossa região. Quem é do ABC, vota pelo ABC, não importa o partido, se é A, B ou C. Candidato daqui tem mais compromisso pra fazer valer. Sou mais ABC porque é meu lugar, quero gente daqui pra me representar. E você? Vote em candidato que é do ABC, porque é com gente daqui que a gente vai crescer. Nessas eleições, vote por você. Eleja quem defende o ABC. Olá pessoal, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo na nossa plataforma digital RD Online. Informando, prestando serviços nesta quinta-feira. Chegando aí nos finalmente já, hein? Dia 27 de setembro, exatos 10 dias para a eleição do dia 7 de outubro, hein? Sempre lembrando a você, serão 6 votos pela ordem. Deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Nesta edição hoje para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, num horário diferenciado. Justamente porque hoje eu, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, Vitor Oliveira, toda a nossa equipe aqui após, você já sabe, quinta-feira é dia de fechamento, amanhã nas ruas e avenidas do ABC, edição impressa do Repórter Diário, mas hoje temos aqui uma visita em dose dupla. O vice-prefeito de São Caetano, Beto Widoski, e o deputado federal, está no 4º mandato, candidato à reeleição, Carlos Sampaio. E aí já deixar claro para você que está em casa que um dos objetivos da entrevista também é exatamente esse. Você acompanha todas as noites na abertura do nosso Repórter Diário a campanha Quem é do ABC, vota no ABC. E o Repórter Diário também adere a isso. O Beto Widoski não é só o vice-prefeito de São Caetano. O Beto Widoski, de longa data, sempre foi apoiador, cabo eleitoral do Carlos Sampaio, e hoje também vem aqui na condição de coordenador da campanha do Carlos Sampaio, para explicar os motivos, o porquê do Carlos Sampaio, e o porquê do Carlos Sampaio também vai falar conosco das propostas para as 7 cidades do ABC. O que o Carlos Sampaio, reeleito deputado federal, vai poder fazer aqui pelas cidades e pela região do ABC. O que a gente tem cobrado, e com muita ênfase, é que não pode ter mais o tal do voto protesto no Tiririca. Na última eleição foram 70 mil votos para o Tiririca no ABC e ele sequer passou na região, sequer destinou para valer emendas. Então, se for para fazer voto desse jeito, não vote. Vote em quem você tem a chance de cobrar. E nesse caso, foi um dos compromissos, e o Beto está aqui. Se pela geografia pode não estar tão próximo, mas o Beto Widoski, enquanto vice-prefeito de São Caetano, está à disposição justamente para falar mais do dia a dia do Carlos Sampaio. O Carlos Sampaio também tem presença na direção nacional do PSDB, vai falar um pouquinho mais do cenário e tem longa data no partido. Antes de eu saudar o meu colega competente jornalista, está aqui conosco todas as noites, em todas as transmissões, Carlos Carvalho. Hoje é só Carlos aqui, viu? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite aos convidados, a você que está em casa. Lembrando que você também pode fazer o RDTV através da caixa de comentários desta live. Então, faça sua pergunta, tire sua dúvida, dê a sua opinião sobre o que a gente vai trazer nessa entrevista de hoje. Legal. Bom, vamos começar aí apresentando aqui, saudando o nosso visitante. Está fazendo agenda hoje na região do ABC, esteve em São Caetano, vai sair daqui, tem outra agenda em Santo André, enfim, nas cidades aqui do ABC, deputado federal Carlos Sampaio, prazer em recebê-lo aqui, muito boa noite. Boa noite, o prazer é meu, Leandro, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a você, ao Carlos, ao Vitor, enfim, uma oportunidade de bater um papo com esse pessoal da região que teve uma importância na minha eleição. Se hoje eu sou deputado federal, devo também à região do ABC, que me deu quase 7 mil votos. Quase 7 mil votos em 2014. Em 2014. Para mim é um motivo de grande alegria estar podendo falar um pouquinho do meu mandato, prestar contas deste mandato e das nossas ações como parlamentar, seja no campo da fiscalização, seja no campo do combate à corrupção, ou principalmente da formação de um deputado, que é a formulação de leis. Para mim é um privilégio estar ao lado de quem coordena a nossa campanha no estado de São Paulo,
que é o Beto Vidosky, que é o vice-prefeito de São Caetano, um amigo de dentro da minha casa, uma pessoa muito próxima e que eu tenho muito orgulho de estar sendo comandado por ele nessa campanha eleitoral, uma pessoa que eu aprendi a conhecer, a conviver há uns 6, 7 anos atrás e hoje é uma pessoa de dentro da minha casa. Para mim é um privilégio tê-lo aqui conosco e comandando a campanha nossa em todo o estado. Tá certo. Beto Vidosky, vice-prefeito de São Caetano e aqui na condição de partidário, integrante do PSDB e coordenador da campanha do Carlos Sampaio. Beto, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro, boa noite ao Carlos, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Uma honra muito grande, Leandro, você que sempre está nos bastidores aí, junto com a gente, você sabe da honra que eu estou tendo em poder coordenar a campanha do Carlão, do deputado Carlos Sampaio, mas acho que uma responsabilidade maior do que a honra, porque quando você faz uma campanha, por exemplo, aquela campanha que nós tivemos, a minha campanha de vereador em 2008, a minha campanha de vereador, que foi o mais votado da cidade em 2012, a minha campanha de vice-prefeito, juntamente com o prefeito Auríquio, na campanha de 2016, mas era sempre a minha campanha, E você estar à frente de uma campanha, de uma pessoa, de uma envergadura, de uma importância para o país, como a do deputado Carlos Sampaio, politicamente, para mim, hoje eu tenho a maior responsabilidade política da minha vida nas minhas mãos. Muito bom, Beto Vidosky. E lembrando aqui nos bastidores, pouquinho antes da gente entrar no ar, eu falava aqui com o deputado Carlos Sampaio que justamente a última vez que eu tinha visto foi na cidade de São Caetano, na ocasião, o ano passado, quando o prefeito Auríquio viajou para aquele encontro, inclusive o prefeito de Santo André, Paulo Serra, também foi em Barcelona, cidades inteligentes, o Beto Vidosky assumiu a prefeitura. E na semana em que o Beto ficou prefeito, uma das agendas oficiais foi justamente a recepção do deputado Carlos Sampaio, no intuito ali de encaminhar verbas, recursos para a cidade de São Caetano. Deputado, qual foi o foco do seu mandato na região do ABC e quais foram os encaminhamentos ao longo desses últimos anos? Na verdade, eu tive esse privilégio de conhecer a região do ABC pelo Beto e depois Santo André através também do vereador Minhoca. E nesse período de atuação, nesses 4 anos, a gente conseguiu trazer recursos. Acho que o papel do deputado, quando ele tem votos de uma cidade, é fazer com que o governo federal volte seus olhos também para essa cidade. E a gente conseguiu quase 2 milhões de reais de emendas, particularmente na área do esporte, que também quem comanda aqui no município de São Caetano é o Beto. Então, para nós é uma honra poder ter conseguido verbas e retribuir, fazendo com que o governo federal realmente cuide também dos assuntos de São Caetano e agora de Santo André. Conseguimos aqui, através também do vereador Minhoca, uma ambulância para o município. Enfim, a gente está trabalhando com aquilo que o deputado faz, emendas para as cidades que ele representa, trazendo recursos para a cidade que o elegeu. Carlos Carvalho, de Carlos para Carlos. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, deputado. Aproveitando, acho que uma das grandes pautas que existem para a próxima legislatura na Câmara Federal é a questão do Pacto Federativo, de tentar resolver essa questão do Pacto Federativo. Como o senhor disse, como deputado, o senhor fez a sua parte de ajudar os municípios aqui da região. A gente sabe que a lógica é que os municípios são cada vez mais responsáveis por várias coisas, porém os orçamentos não condizem com isso, né? Não deixam que eles façam o trabalho direito. Como é que isso pode ser visto lá na Câmara Federal? O que o senhor pensa desse assunto de mudança do Pacto Federativo? Olha, eu acho que é uma lição que eu tive com o Montoro ainda. O Montoro dizia que o cidadão ele é, por excelência, municipal. Não existe o cidadão estadual, o cidadão federal. Ele queria dizer, na verdade, que os grandes problemas que as pessoas enfrentam são problemas do município. E esse pacto federativo ele tem que ser refeito, porque hoje grande parte dos recursos do município e do estado estão de posse da União. E a União como que faz um favor, passando parte do fundo do município, do fundo de participação do município, passando parte desse fundo, o Estado e a União, como se estivesse fazendo um favor ao município. Então, esse pacto tem que ser refeito até para que o governo federal possa cuidar das suas coisas, deixando que os governos municipais e estaduais cuidem dos assuntos do peculiar interesse do município. Então, o novo presidente da República vai ter essa missão. Tem que ser feito um novo pacto federativo. Os tributos recolhidos devem ter uma participação maior do município, que é onde realmente os problemas acontecem e a prefeitura e os vereadores têm que dar uma resposta ao município e à cidade. Agora, Carlos Sampaio, com a experiência já de 4 mandatos, várias eleições, nós temos várias particularidades no pleito desse ano. Questão do fundo eleitoral, tem o fundo partidário.
Para quem está em casa, é leigo, já tem uma rejeição à política, tudo isso deixa ainda mais confuso o cenário. Como é que tem sido fazer campanha nesse ano? Para o cidadão que está em casa também conseguir compreender melhor o que é utilizado na campanha, é o fundo partidário, é o fundo eleitoral, como é que tem sido aí o desenrolar dessas regras a partir da eleição desse ano? Leandro, é importante essa sua pergunta e deixe-me dizer, eu quando vim aqui há 4 anos atrás, eu falei hoje em algumas reuniões que nós tivemos, eu assumi um compromisso que talvez as pessoas não tivessem entendido à época a importância desse compromisso. Eu falei, olha, eu não vou prometer a vocês absolutamente nada, mas eu vou me comprometer com vocês. E eu me comprometo a não decepcioná-los. Eu me comprometo a não envergonhá-los. E hoje acho que as pessoas estão tendo a exata dimensão do que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo hoje a política um momento de criminalização absoluta da política. E não acho que é culpa da sociedade, é culpa da classe política que não se fez representar. É culpa dos partidos políticos que não representam o sentimento da nação. O meu e nenhum outro partido conseguiu corresponder às expectativas da nação. Hoje as pessoas estão votando, e eu acho correto isso, não em partidos políticos, mas em pessoas de bem. E é o que eu espero que elas realmente façam. Você falou do fundo eleitoral. A meu sentir, esse fundo eleitoral foi a maior vergonha nacional. Foi uma lei feita por deputados e senadores para beneficiar deputados e senadores. Pegaram 1 bilhão e 700 milhões de reais, eu costumo dizer que eu nem sei quantos zeros tem em 1 bilhão e 700 milhões de reais, tiraram do orçamento da União, ou seja, tiraram de dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública e colocaram neste fundo eleitoral. Para quê? Para bancar as campanhas de deputados e senadores. Com detalhe, não é para bancar as campanhas de candidatos, é para bancar as campanhas, Carlos, dos atuais deputados e senadores. Eu denunciei esse fundo eleitoral, eu votei contra o fundo eleitoral e quando ele foi aprovado, eu fui o primeiro deputado a dizer, na tribuna da Câmara, que eu não usaria um único centavo desse fundo eleitoral. E por quê? Por uma única razão. Desculpe a sinceridade, porque eu tenho vergonha na cara. E dinheiro de saúde, educação e segurança, de viatura, de escola, de creche, de ambulância, não vai bancar a minha campanha eleitoral. Hoje nós temos pequenos partidos na Câmara, onde o candidato a deputado, que é candidato à reeleição, começa com 400 mil reais na sua conta para fazer a sua campanha. O partido médio, com 1,5 milhão. E conforme o partido, 2,5 milhões de reais para o atual deputado reeleger-se. Uma lei que foi feita de autopreservação para beneficiar os próprios deputados e senadores que são candidatos à reeleição. E aquela questão que a gente vota em quem vê e elege quem não vê, né? Mas se não bastasse isso, as pessoas fazerem campanha, os deputados atuais e senadores, com recursos da União, com recursos públicos da saúde, da educação e da segurança, ainda tem esse risco. No final das contas, você vota em um e a quantidade de votos... Ajuda a eleger outro, sim. Tiririca. Teve mais de 1 milhão de votos, elegeu 6, 7, que não tiveram votos, sequer para eleger-se deputado estadual, elegeu-se federal, porque houve um puxador de votos. E um puxador de votos que está fazendo a sua campanha com exatamente o Partido do Republicano, o PR. Cada candidato começou a sua campanha, entre eles o Tiririca, com 2,5 milhões de reais de dinheiro público. Agora, só antes de passar nas perguntas dos internautas, o Carlos Carvalho também vai dar sequência, mas o senhor tocou no ponto importante, falando do sistema. O senhor é promotor de justiça, participou de várias CPIs, e mais do que isso, a gente vive um momento em que há uma judicialização do cenário, tem questionamento, olha, o Poder Judiciário também está contaminado, tem gente que defende CPI das torgas, enfim... Como é que o senhor avalia, conhecendo os dois lados, como de essência, de origem, promotor de justiça e com a experiência de 16 anos como deputado? Qual é o limite de cada poder e como um pode contribuir harmonicamente com o outro para, no final, ajudar no dia a dia do cidadão? Leandro, uma excelente pergunta. Eu sou promotor de justiça já há 32 anos. Eu entrei com 23 anos de idade por concurso público, primeiro no estado de Minas Gerais, depois prestei concurso em São Paulo e assumi aqui. O que eu procurei quando eu vim para a política foi trazer exatamente essa bagagem, essa experiência do Ministério Público para dentro da política. E isso eu estou usando essa bagagem, no bom sentido da palavra usar, para poder respeitar os direitos dos cidadãos que estão indignados, com toda a razão do mundo, com a postura criminosa de alguns deputados. Eu participei das maiores CPIs do Brasil, a CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão que investiga muitas vezes os próprios deputados,
nos piores momentos do Congresso Nacional, eu fui chamado a participar para investigar deputados. Dou um exemplo concreto. A CPI das ambulâncias, chamada CPI dos sanguessugas. Em 2006, nós descobrimos que 72 deputados, estamos falando de 15% dos deputados, que são 513, 72 envolvidos com desvio de dinheiro de ambulância para a própria conta do parlamentar ou dos seus assessores. Eu fui o responsável por esse subrelatório que apontou todos os culpados. E graças a Deus conseguimos concluir esse trabalho, Leandro, até o mês de agosto, que aquele era um ano eleitoral. E destes 72 deputados que desviaram dinheiro da saúde, 68 não foram reeleitos. Eu digo isso que talvez tenha sido uma das maiores contribuições que eu dei ao país, foi apontando esses, me perdoe a expressão, esses marginais que usavam a roupagem de deputado para desviar dinheiro público. Porque se 68 não se reelegeram, mais uma vez, desculpa a força da expressão, são 68 bandidos a menos na Câmara Federal que desviavam dinheiro da saúde pública. Carlos Carvalho. E como evitar que isso aconteça? Assim, tem a questão da eleição, o eleitor já pode fazer a sua parte não elegendo esse tipo de pessoa, mas lá dentro, a gente sabe que durante 4 anos pode acontecer de tudo, a gente não tem muito controle desse assunto, nós eleitores, né? Como se pode fazer um combate mais incisivo? Mudança de leis, mudança de cultura, como é que se faz isso? Carlos, vou colocar 2 momentos para você. Primeiro, quando falam este Congresso Nacional é uma vergonha, eu costumo dizer, é mesmo. Só que todos que lá estão chegaram com votos dos cidadãos brasileiros. Então, quando me perguntam, Carlão, como é que a gente muda essa realidade? Eu falo que é com uma palavrinha de 4 letras chamada voto. Mas como assim? Votando em pessoas de bem. Não importa o partido político. Olha, eu sou vice-presidente nacional de um partido. Não importa o partido político. Tem partido de esquerda que tem gente muito boa, gente que não vale nada. Partido de centro tem gente boa e não vale nada. E partido de direita. Então a gente começa mudando, elegendo pessoas de bem, independentemente da coloração partidária. E estando lá dentro, evidentemente, como é que a gente muda? Tendo leis efetivas de combate à corrupção. O juiz Sérgio Moro nos ajudou muito. Eu integrei uma comissão da qual ele participou, o juiz Sérgio Moro, onde nós apresentamos ao Brasil, aliás, foi uma iniciativa popular, e nós aprimoramos as 10 medidas de combate à corrupção. 10 medidas que iam minimizar, iam diminuir em muito a criminalização que acontece dentro do Congresso, os atos criminosos que acontecem na classe política. E o que aconteceu? Esse projeto foi votado propositadamente às 3 horas da madrugada e simplesmente desfiguraram o projeto. O projeto deixou de existir enquanto 10 medidas de combate à corrupção. Nós temos que centrar fogo no combate à corrupção, que é a melhor forma de economizarmos em todas as áreas e fazermos o Brasil crescer, é combatendo o desvio de dinheiro público. Com leis mais rígidas, sim, mas com leis específicas que combatam a corrupção, o tráfico e a organização criminosa. Esse é o papel do legislador, focar nisso. E fazendo isso, nós vamos proteger o dinheiro público. Deputado, só passar aqui, juntamente com o Beto Vidosky, vice-prefeito de São Caetano, coordenador da campanha do Carlos Sampaio no estado de São Paulo, mandando um abraço para o Rafael Herbert, ao Moacir Rodrigues, a Juliana, a Otávia Pirque, o Aérico, o Marquinhos Lima, o Carlos Alberto Gaeta, obrigado, Felipe Aguiar, Aurora Sacata, Roberta Patrícia Camargo, obrigado, Wanda Amaral, Vera Lúcia, o Márcio Ciroto, muito bom, Wagner Cetim, Cristiane Rocha, a Dayana Ebert, obrigado, Eduardo Vidosky, irmão do Beto, vereador de São Caetano, um abraço, Eduardo, obrigado, Luiz Anhê, pode fazer pergunta, Luiz Anhê, Carlos Carvalho está aqui conosco no bastidor e sempre ligadinho também, a Larissa, o Augusto Burato, Mário Consentino, Dayana Ebert, ó, e até o pessoal das dobradas está aqui, ó, o Jaime Tavares, ex-vereador de São Caetano, Roberto Barbato, suplente do PSDB em São Caetano, chegou a assumir recentemente, o Anselmo Jesus, o vereador Jober Minhoca, professor Minhoca aqui de Santo André, nos acompanhando, falando que daqui a pouquinho vai estar com o Carlos Sampaio, uma das dobradas. Aliás, além do Minhoca, tem outras dobradas aqui na região do ABC, deputado? Temos em São Caetano com o Auríquio e nas demais cidades do ABC com o próprio Minhoca. Legal. Aliás, teve agenda antes em São Caetano antes de vir para cá, né, deputado? Tivemos agenda em São Caetano, tivemos agenda em São Bernardo e ainda vamos para Mauá. Perfeito. Bom, e nós vamos passando aqui ao longo do programa em relação aos outros comentários. Deputado, entre eleição, sai eleição, a pauta das reformas também é importantíssima.
A gente teve toda a discussão da reforma trabalhista que foi aprovada, a reforma previdenciária que por muito tempo ficou em pauta, mas não saiu do papel, mas inevitavelmente vai ser pauta da próxima legislatura, reforma tributária, reforma política. Qual a garantia, o senhor que conhece os bastidores de Brasília, que o cidadão pode ter que uma ou mais de uma dessas reformas finalmente sairão do papel a partir de janeiro do ano que vem? Bom, primeiro falando de uma reforma importantíssima que aconteceu, que é a trabalhista. É, sem dúvida, um grande avanço para o país. Dou 2 dados concretos. Primeiro que a CLT é de 1943. Naquela época nós tínhamos 70% das pessoas que trabalhavam em indústria, talvez 20% em serviços. Hoje, no ano 2018, nós temos o inverso, 70% trabalhando com prestação de serviço e 20% a 30% nas indústrias. E o ABC sente muito isso também. Então, era importantíssimo. Um outro dado relevante, todos os países desenvolvidos do mundo, você tinha uma média de 60 mil ações trabalhistas ano. E no Brasil, 4 milhões de ações trabalhistas ano. Por quê? Porque se ridicularizou a ação trabalhista a ponto da pessoa entrar, pedir 500 mil reais, fazer um acordo por 5 mil reais em 5 de mil. Então, não era uma coisa verdadeira. Nós precisaríamos ter uma revolução para adequar a legislação trabalhista e gerar emprego, porque temos atualmente 13 milhões de desempregados. Então, foi uma excelente reforma. A previdenciária, ela vai ter que acontecer. Infelizmente, não aconteceu, porque o governo veio com uma proposta que eu diria economicamente correta, mas socialmente injusta. A reforma previdenciária ela tem que existir, mas ela tem que levar em conta o que já aconteceu e promover uma transição. Você não faz uma ruptura plena sem uma transição. Não pode ser brusca como estava projetada. E projetada de uma forma que era socialmente, repito, injusta. Então você tem que adequar. Agora, o próximo presidente tem que começar com esta pauta. Caso contrário, a partir de 2027, as aposentadorias do país estão comprometidas. Estava até ouvindo economistas falar, a gente cobriu, que não tem como sair do binômio. Ou faz uma revisão na questão da lei de teto, que foi aprovada pela gestão do presidente Michel Temer, ou rever a questão da reforma previdenciária. Continuar as duas iniciativas da forma que está, uma hora muito próxima, essa bolha vai estourar. Toda razão. A PEC do teto, ela teve um papel fundamental, porque os gastos no governo anterior, nos governos do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, realmente chegaram a um ponto em que quebrou a Petrobras e quase quebraram o país. Agora, a PEC do teto, ela talvez precise ser revista? Sim, talvez precise. Mas naquele momento tínhamos que estancar aquele gasto desenfreado do dinheiro público e sem nenhum planejamento estratégico. Então foi importante. A reforma política tem que existir? Tem. E ela tem que ser verdadeira, tem que ser real. Não é possível termos 33 partidos e mais 12 em processo de criação no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos o quê? 5 ideologias no país? Suponhamos. Se tiver. De extrema esquerda, esquerda. De centro, extrema direita, direita. Pronto. Mas 33 são partidos que chegam próximos do período eleitoral, acabam negociando coisas que, na verdade, nada tem a ver com a ética e a decência do procedimento de uma coligação. Então, a reforma política tem que existir. A própria reforma do judiciário é necessária? É. Mas eu diria que a principal de todas é a reforma previdenciária / tributária. Essas duas têm que acontecer. E na tributária, fazendo, como disse o Carlos Carvalho, a revisão também do Pacto Federativo. Beto, para a gente também trazer mais para o nosso recorte regional, o que está na pauta agora que é importante para a cidade de São Caetano? A gente sabe que todos os prefeitos, o Carlos Carvalho tem entrevistado direto, a gente também acompanhando, todos falam da situação financeira, da dificuldade de ter uma arrecadação que está, claro, resultado da crise econômica, a arrecadação também sofre. E os prefeitos ficam com pouco ou quase nada de margem ou de índice para investir em novas obras, e aí se torna fundamental o aporte do governo do estado, o aporte do governo federal, em especial em Brasília. Qual pedido ou qual demanda hoje importante para São Caetano, visando aí esses próximos anos? Olha, Leandro, é importantíssima a sua pergunta, porque em São Caetano nós recebemos a prefeitura o ano passado, e isso ficou claro, nós recebemos a prefeitura com um déficit muito grande. E nós não fizemos o que todas as prefeituras fizeram. Ficaram tentando justificar. Nós fizemos ajuste.
Então, de 2017 para 2018, São Caetano sanou todas as suas dívidas. Hoje, São Caetano não deve nada a ninguém. Pagamos tudo em dia. A maior prova disso é que São Caetano hoje é a maior nota de avaliação de crédito da região e do estado de São Paulo em termos de poder de financiamento. Então, nós fizemos a lição de casa e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos projetar os próximos 2 anos para buscar esses financiamentos que o governo ou até bancos privados ou até bancos públicos têm essa ferramenta para fornecer às cidades, mas eles querem a garantia do pagamento. E aquela garantia que pode ser dado justamente é o índice de endividamento da cidade. Em São Caetano nós crescemos na maior nota de crédito, de avaliação de crédito de todas as instituições financeiras, tanto ela pública quanto privada. Então, em São Caetano, nós vamos precisar muito de bons projetos, e o prefeito Aurico está cuidando disso pessoalmente, para que nós tenhamos a capacidade de investimento para investir em bons projetos executáveis. E também a parceria com o governo estadual e com o governo federal. Por isso a importância de um canal direto com Brasília, através dos deputados que representem o relacionamento da cidade. Eu vejo a campanha que se é feita através do ABC é importantíssima. Nós temos que realmente ter uma representação regional muito boa. Mas também temos que ter aquela representação direta do relacionamento que temos que ter com Brasília. E eu agradeço você pela pergunta e deixar a gente vir aqui no canal de vocês, no repórter de vocês, para que a minha pessoa pudesse falar isso a todo o Grande ABC. Hoje eu sou o vice-prefeito de São Caetano do Sul e tenho uma relação direta com o deputado Carlos Sampaio, que nunca não me atendeu do outro lado do telefone. Então isso também não pode ser esquecido. E um deputado que fez um papel fundamental nos últimos 4 anos em São Caetano do Sul. Eu não era sequer candidato a vice-prefeito, eu estava no meu cargo de vereador, e o deputado Carlos Sampaio, anualmente, através do nosso gabinete, através do nosso trabalho, mandou emendas anualmente. Nós tivemos várias emendas para a cidade de São Caetano do Sul, principalmente na área da saúde e na área do esporte, onde demonstra o relacionamento e o interesse quando ele fala é uma obrigação do deputado que teve voto numa cidade comparecer. Concordo, mas é um pensamento que ele carrega consigo e que ele faz isso em todo o estado de São Paulo. Ele é um deputado que ele está enraizado na cidade de Campinas, porque tem o domicílio de lá, mas ele não é um deputado da cidade de Campinas. Porque nós temos que entender também que existem deputados fundamentais para a região. Só que quem vai cuidar do nosso Brasil? Quem vai cuidar do nosso país? O Carlos Sampaio, ele tem hoje um envolvimento, como ele mesmo disse aqui, uma relação próxima com o juiz Sérgio Moro. Ele está interessado na Petrobras, ele ficou preocupado com a CPI dos Correios, ele trabalhou muito na CPI das ambulâncias. Isso não beneficiou uma região, não beneficiou um único estado, isso beneficiou o Brasil. Então nós temos que ter também aquele deputado que representa o país e não somente aquele pedacinho que o elegeu. Carlos Carvalho. Sobre o que tiver nessa linha, eu queria que você falasse, Beto, de um exemplo de uma emenda do Beto para a população. Do Carlão. Do Carlão, desculpa. Um dia eu vou mandar emenda, um dia eu mando a emenda de Brasília para a região. E deixa eu puxar a orelha aqui publicamente. Eu lembro, ainda estava na TV Grande ABC ano passado, o Pedro Tobias intimou o Beto, falou: o Beto tem que ser candidato a deputado estadual, e acho que ia dobrar com o Carlão. Mas na última hora ele não saiu. Não, mas é só para trazer um exemplo para a população do resultado dessas emendas. Porque às vezes a gente fala do número, mas a gente não... mas o que aconteceu? Sem problema nenhum. Porque no papel, ou às vezes numa placa, está escrito o nome do prefeito, o nome do secretário, mas não vem... E o deputado fica meio segundo plano. Né? Não, muito bem colocado. Um exemplo para que todo mundo Lógico. O Carlos Sampaio, ele colocou em São Caetano uma emenda parlamentar onde todas as UBSs da cidade foram abastecidas. Foi a primeira emenda dele. Ele colocou em todas as UBSs aparelhos para exames ginecológicos, para melhorar a saúde, o primeiro atendimento da saúde da mulher. Foi um pacote de emendas que beneficiou todas as UBSs. A segunda emenda que ele mandou foi para a reforma do centro odontológico da cidade. A terceira emenda foi a emenda para a reforma de um andar completo do hospital Maria Braido.
um andar inteiro foi reformado com uma emenda do deputado Carlos Sampaio. E a última emenda agora, a mais recente, que essa sim já foi encaminhada para a área esportiva, deste ano, que já está em processo de licitação, que é a reforma do ginásio do Clube Gonzaga, ali no miolo do bairro Santa Paula. Esse conjunto de emendas, né, dá um pouco mais de R$1,5 milhão. E como nós estamos em ano eleitoral, a gente não pode prometer emenda, mas o Carlão ele tem, ao longo dos anos, mandando uma média aí de 500 a 600 mil reais por ano, e ainda este ano, depois da eleição, nós vamos ver as tratativas para a emenda que ele vai colocar no orçamento desse ano ainda. E, deputado, qual que é o sentimento quando você vê isso se virando realidade, né? Porque não é papel do deputado executar, é só fiscalizar, legislar o que está acontecendo com o dinheiro público. Mas qual que é o sentimento quando o senhor vê que deu resultado? Pelo menos uma emenda realmente saiu do papel e virou algo com qualificação. Carlos, é uma realização pessoal, porque como você disse, o parlamentar ele não tem esse papel de executivo. Mas como ele pode destinar emendas, até uma informação importante. Antigamente nós fazíamos as emendas, ainda mais eu que sempre fui de oposição ao governo do PT, do governo federal, e os governos não pagavam as emendas. Então só pagavam com aqueles que votavam com o governo. E isso, graças a Deus, acabou. De 4 anos para cá, a emenda é impositiva. Nós mudamos a Constituição e a emenda feita pelo parlamentar, ela tem que ser paga, senão o mandatário do governo federal, o responsável pelo governo federal, o presidente da República, responde por crime de responsabilidade. Então, primeiro, uma alegria saber que as emendas chegam. E a segunda alegria é saber que, através de uma interlocução adequada com o município, quer dizer, que foi vereador e é o vice-prefeito de São Caetano, você consegue realizar coisas importantes para a cidade, e uma cidade que, como eu disse, contribuiu para que eu me tornasse deputado federal. Então eu vejo mesmo como obrigação. O Beto disse que é o meu jeito de pensar, mas eu acho que todo mundo tem que pensar neste formato. Eu fui eleito também com os votos de São Caetano, de Santo André e de quase 7 mil votos, 6.500 votos na região do ABC. Então é muito produtivo e muito gratificante você conseguir recursos e ver que estão sendo destinados para a qualidade de vida da população que o elegeu. Olá, o Miro Mota, obrigado. Fábio Augusto, Tereza Marani, Djalma Marcelino, Zenade Alves, o Ademar Amaral Reinaldo, Moacir Guirão Júnior, a Valéria Marcelino, o Antônio Rogério Castelo, obrigado. Todos aí acompanhando e a gente caminhando aqui para a reta final. Um último questionamento, deputado. A gente teve essa semana aqui a presença do candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin. Aliás, foi ontem aqui no Calçadão do Oliveira Lima, um evento que envolveu prefeitos aqui da região do ABC. E até, diante das últimas pesquisas, está um quadro aí bem encaminhado para um segundo turno entre os antagônicos, entre o Partido dos Trabalhadores e o PSL de Jair Bolsonaro. O senhor, com a experiência que tem, acredita ainda que há 10 dias da eleição é possível virar o jogo? E se sim, o que o PSDB precisa para retomar aquela onda azul que parecia ser do PSDB em 2016 e que agora esse eleitor anti-PT está muito mais focado no Bolsonaro do que em Geraldo Alckmin? Acho que você colocou muito bem. Tem esse eleitor anti-PT que tem uma postura diferenciada, que quer uma gestão equilibrada de uma pessoa séria. Eu não estaria chovendo no molhado aqui dizendo isso, mas faço questão de reiterar. O Geraldo Alckmin é uma pessoa séria, uma pessoa do bem, que nunca valeu-se do dinheiro público para beneficiar-se. Não foi à toa que foi eleito 4 vezes governador do estado de São Paulo. É uma pessoa que tem uma história de vida que o qualifica para nos representar. E o fato dele ter esse arco de alianças faz com que as medidas necessárias, falamos aqui, da reforma previdenciária, da reforma tributária, da reforma política e judiciário, elas só vão ocorrer se o presidente que entrar tiver interlocução com o Congresso Nacional. Isso pode acontecer das pessoas terem uma visão muito mais clara disso que eu estou dizendo nos últimos 5 dias? Sim. Qualquer onda sempre acontece, Leandro, nos últimos 5 dias. E o eleitor anti-PT começa a ver também no Bolsonaro que o Bolsonaro pode perder do Haddad no segundo turno. Não sou eu que estou dizendo. A Ibope já colocou o Bolsonaro 7 pontos atrás do Haddad. Eu, obviamente, não votaria, e disse isso, reafirmo, jamais votaria no PT. Então, eu torço muito para que o Geraldo seja esse nome que tenha condições de vencer o PT. O Jair Bolsonaro não quer entrar aqui no debate se ele é bom, se é preparado ou não é preparado. Eu não quero falar mal de ninguém, quero falar bem do meu candidato.
eu acho o Geraldo, até porque eu costumo dizer que quem fala só mal dos outros é porque não tem nada de bom para falar de si mesmo. Eu quero falar bem do Geraldo. É a pessoa mais equilibrada, mais sensata, com mais força no Congresso para promover as mudanças que nós precisamos. E se o eleitor do Bolsonaro perceber que o Haddad pode ganhar no segundo turno, como tudo está indicando, segundo as pesquisas que até agora eu tive acesso, dentre elas o Ibope, essa onda pode vir para o Geraldo, como sendo uma pessoa que possa de fato vencer o Haddad no segundo turno. É um cenário difícil? É, mas é um cenário possível? Perfeitamente possível. Muito bem, aqui estamos com o nosso tempo esgotado, mais uma vez agradecendo você que curte, comenta, compartilha, interage conosco e mais uma vez agradecendo a abertura de espaço aí na agenda, deputado federal, 4º mandato aliás, Carlos Sampaio, que é um ícone do PSDB, está no dia a dia da direção nacional do partido, um olhar todo voltado à questão jurídica do PSDB, promotor de justiça, de currículo, de DNA, e está aqui conosco o candidato à reeleição e tem o apoio de uma figura expressiva no ABC, vice-prefeito de São Caetano, Beto Widoski. Carlos Sampaio, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite, fica à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço a vocês do Repórter Diário, a você, Leandro, ao Carlos, ao Vitor, essa oportunidade de a gente vir aqui falar um pouquinho desse momento político que nós vivemos e contar um pouco dessa história do nosso país nos últimos 16 anos que eu estive na Câmara. Eu tenho feito uma palestra de prestação de contas nas cidades, que eu falo que são 16 anos em 16 minutos. Em 16 minutos a gente busca abordar os temas de interesse da nação. E você me possibilitou hoje, você e o Carlos, fazer isso para todos os telespectadores aqui da TV digital da região do ABC. Então, para mim, foi uma oportunidade ímpar. Sou muito grato a vocês. Conte conosco. E reassumo aqui um compromisso que assumi com todo o ABC na eleição passada. Um compromisso de continuar exercendo o meu mandato com dignidade e jamais mesmo envergonhando qualquer eleitor que tenha dado esse voto de confiança para a minha eleição. Beto Widoski, da mesma forma, vice-prefeito de São Caetano, participando aqui, muito mais a figura de coordenador da campanha de Carlos Sampaio, deputado federal, aqui no estado de São Paulo. Beto, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, fica à vontade para suas considerações. Da mesma forma, obrigado a você, Leandro, obrigado a você, Carlos, toda a equipe aqui do jornal que sempre recebe a gente de braços abertos. É uma alegria muito grande poder estar aqui e uma alegria muito grande poder trazer a fala, a imagem do deputado Carlos Sampaio ao grande ABC, uma pessoa pela qual, como ele mesmo diz, que a promessa que ele faz é não decepcionar, e acho que é isso mesmo que a nossa região e o nosso estado e o nosso país está precisando, de político sério, de político que não decepciona. Então, meu muito obrigado a todos e quem puder nos ajudar nessa reta final aí, com certeza não iremos decepcionar. Carlos Carvalho, da mesma forma, sempre aqui interagindo conosco no noticiário, dia a dia do ABC, tudo que envolve a região. Obrigado mais uma vez, boa noite. Boa noite, até a próxima. Obrigado, deputado, obrigado, Beto, obrigado aos internautas. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível aqui no Facebook logo depois da live. Acabou a live, dá um F5 aí no computador ou atualiza no seu celular a página do Repórter Diário, vai estar aí na íntegra. Também estará disponível no youtube.com/Repórter Diário. Então siga lá, se inscreva no nosso canal e confira essa e outras entrevistas aqui da RDTV. Também tem nossas outras redes sociais, Instagram e Twitter, @Repórter Diário, e o nosso WhatsApp, o 99927-5496. E todas as informações aqui do ABC no repórterdiario.com.br. Isso. Gostou? Curte, comenta, compartilha, divulgue e especialmente a 10 dias da eleição. Pesquise, independentemente da sua preferência e simpatia, protagonize no dia 7 de outubro o voto consciente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vitor Oliveira, toda a equipe. Até a próxima, se Deus quiser. Eu bato no peito e digo que sou daqui. Eu falo mais alto porque quero transmitir minha energia, de querer meu lugar melhor a cada dia, pra ser feliz. Sou do ABC, e ter uma vida melhor é questão de escolher. Quem vai olhar pelo meu lugar, quem assim como eu não vai sossegar, enquanto meu grande ABC puder melhorar. Juntos somos maiores que muitas nações, 7 cidades, mais de 2 milhões. Gente que pode fazer muito mais por nossa região. Quem é do ABC, vota pelo ABC, não importa o partido, se é A, B ou C. Candidato daqui tem mais compromisso pra fazer valer. Sou mais ABC porque é meu lugar, quero gente daqui pra me representar. E você? Vote em candidato que é do ABC, porque é com gente
partir daqui que a gente vai crescer. Nessas eleições, vote por você. Eleja quem defende o ABC.